Esse ato é um ato histórico também porque ele marca o início das celebrações dos 40 anos do grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, que em abril de 85 foi fundado. Em novembro de 85 realizou um grande seminário, se eu não me engano, na Associação Brasileira de Imprensa. Otávio, essa manifestação, o que você poderia falar aqui para a TV Comunitária do Rio de Janeiro? Objetivo, entidades participantes, por que a ABI está na frente disso? Olha, a ABI tem uma tradição de luta, né, pelos direitos humanos, pelas liberdades em geral, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. E durante a ditadura, a ABI se destacou na defesa, inclusive, da anistia e do fim da tortura, porque nós tivemos um jornalista que foi morto, assassinado há 50 anos em São Paulo, no DOI-CODE, Vladimir Herzog, e a partir dali a ABI se engajou muito pelo fim da tortura, né, no país, pelo fim da perseguição política no país. E este quartel aqui, que no filme, agora sobre Eunice Paiva, ele não aparece, mas há cenas no quartel, porque Eunice Paiva ficou 15 dias presa nesse quartel, mesmo depois do marido morto. O marido tinha sido morto, ela não sabia, e eles mantiveram ela presa aqui 15 dias, prenderam a filha também de Rubens Paiva. Nesse quartel funcionava o DOI-CODE, que era o principal órgão de repressão e de tortura do regime militar. Morreram aqui mais de 40 militantes de esquerda, 40. Quer dizer, pessoas torturadas, né? Pessoas presas, nuas, e mulheres serviciadas, quer dizer, horrores que já foram narrados milhares de vezes, né? Que ocorreram com essas pessoas. Rubens Paiva, para se ter uma ideia, Rubens Paiva, ele primeiro é torturado na base aérea da aeronáutica pelo Burnier, e depois é trazido para esse quartel. E aqui também é torturado barbaramente. À noite, um médico que prestava serviço ao DOI-CODE, chamado Amilcar Lobo, foi à cela e viu Rubens Paiva no chão, agonizando. O Rubens Paiva falou apenas o nome dele, né? Se identificou, sou o Rubens Paiva, e ele comunicou imediatamente aos militares, né, responsáveis, que ele ia morrer. Se deixasse ele ali no chão daquela forma, ele ia morrer. Os militares, evidentes que não fizeram nada, Rubens Paiva agonizou durante a madrugada toda e morreu. O corpo nunca foi encontrado, né? Ele já morto, a viúva, Eunice Paiva, ficou presa aqui 15 dias. Então, essas histórias terríveis que envolvem esse quartel, evidente que trazem muita revolta até hoje. E o Exército não reconhece nada disso. Tanto não reconhece que mantém esse quartel ativo, né, como se nada tivesse na história desse quartel. Nada desabonasse a história desse quartel. Nós, com esse ato, estamos cobrando mais uma vez o tombamento do quartel da PE, da Polícia do Exército aqui na Rua Barão de Mesquita, em frente à praça do grande Lamartine Barbo, Nós estamos pedindo o tombamento e a transformação desse quartel num centro de memória em honra dos presos políticos que foram mortos e desaparecidos. Essa é uma bandeira da ABI. Nós estamos fazendo esse ato em conjunto com Tortura Nunca Mais, também tem uma longa tradição de luta no país pela democracia, pelos direitos humanos, e com a ONG Rio de Paz, que uma das bandeiras dela e uma das grandes ações dela é tentar pôr fim à morte de crianças por bala perdida, a violência policial que leva a esses homicídios também, como foi o homicídio, a morte de Rubens Paiva aqui, e não só de Rubens Paiva, falei, são mais de 40 pessoas que foram mortas aqui, inclusive o Fernando Santa Cruz, pai do advogado Felipe Santa Cruz, foi presidente da OAB, morreu nesse quartel, torturado. Mário Alves, jornalista, comunista, militante, morreu torturado nesse quartel. Então a história desse quartel é lamentável. E esse quartel permanecer aberto é um deboche. É um deboche à cidadania. Otávio, o que é a repercussão do filme
Ainda Estou Aqui, potencializa essa luta de vocês já há algum tempo? Ele potencializa na medida em que as pessoas tomam conhecimento da história de Rubens Paiva, da história de Eunice Paiva, sua mulher guerreira, uma silenciosa guerreira, como Clarice Herzog, né? A viúva de Vladimir Herzog, a mãe de Fernando Santa Cruz, né? que realmente lutou muito, né? Para ter conhecimento sobre o que ocorreu com o filho dela. Então, com o filme, a sociedade, as pessoas todas, mesmo pessoas que desconheciam, que negavam de certa forma o que ocorreu durante o regime militar, essas pessoas tomaram conhecimento dos fatos. Logo após o filme, houve um movimento aqui no Rio de Janeiro curioso, que mesmo turistas resolveram fazer um roteiro, né, a partir de locações do filme. Então, da casa, que não é a casa, é uma casa fake, da Urca, muita gente está lá visitando. O lugar onde ele morava, no Leblon, que hoje é um edifício, as pessoas estão visitando. A confeitaria Manon estão visitando. Agora, elas têm que visitar, vir aqui à Praça Lamartine Barbo e olhar esse quartel, e ver esse quartel. Porque aqui não é fake, aqui mataram Rubens Paiva. Então, a partir daí, é que nós decidimos, nós, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Tortura Nunca Mais e o Rio de Paz, resolvemos fazer esse ato em memória de Rubens Paiva e de todos que morreram, de todos que foram torturados aqui. Inclusive hoje vão falar a cineasta Lúcia Murat, que foi torturada aqui, e o jornalista Álvaro Caldas, que foi torturado aqui por 2 vezes. Ele foi preso aqui em 70, torturado, depois em 74, preso de novo e torturado nesse quartel. Entendeu? Então, daí a realização do ato. Nós exigimos, cobramos o tombamento desse quartel maldito da Polícia do Exército. Jornalista Álvaro Caldas, como você se sente e o que você pode falar dessa manifestação e do assunto que aqui vai ser tratado? Quer dizer, eu me sinto... São vários sentimentos que afloram, porque eu tive nesse quartel. E não foi uma vez não, foram 2. Foram 4 no total. Eu sou um recordista de entradas aqui. Você esteve preso nesse quartel e torturado? Fui preso 2 vezes. Eu entrei de capuz 2 vezes aqui e fui torturado. Aqui era o principal centro de tortura da ditadura no Rio de Janeiro. Aqui funcionou o doicote, né? Todo preso, que era feito na época, vinha para cá, sofria tortura. E tortura é tortura mesmo. É pau de arara, é choque, é nudez diante dos interrogadores. É isso, né? E qual o sentimento que você está tendo nessa manifestação realizada a partir da repercussão do caso do Rubens Paiva com o filme Ainda Estou Aqui? E o sentimento é de repulsa, mas de obrigação moral e política de denunciar isso. Porque esse quartel, pelo que aconteceu aqui, porque foram mortos, desapareceram aqui, Rubens Paiva, Mário Alves, centenas, dezenas de pessoas aqui dentro. Então isso não pode ficar impune. Esse quartel não pode parecer para as pessoas como algo normal, comum. Não é. É um centro de tortura. Então precisa ser tombado e virar um centro de memória. Para quem passa aqui, tomar conhecimento do que ocorreu lá dentro, né? Porque senão é uma coisa inocente, um quartel, mas não é. E é importante para a história do Brasil que isso seja registrado. Deputado, qual o sentimento de participar desse ato aqui na frente desse quartel de memória horrível? Aquele exercício necessário, o exercício da memória, o exercício de ir na contracorrente do apagamento de rastros. A história do Brasil, as classes dominantes brasileiras imprimiram, recobriram a nossa história com um procedimento que nós chamamos de
apagamento de rastros. Foi assim com a Guerra do Paraguai, foi assim com a escravidão. Arquivos da Guerra do Paraguai até hoje não são abertos pelo Itamaraty. E o que nós estamos fazendo aqui, o que se tem feito ao longo da história brasileira, é essa contracorrente, é esse movimento contrário ao apagamento de rastros. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aqui, nesse quartel, funcionava um brutal centro de tortura, né? Patrocinado no âmbito do Exército Brasileiro. Aqui era o famigerado DOI-CODE. E por aqui passaram, morreram e desapareceram dezenas de perseguidos e prisioneiros políticos. Alguns emblemáticos, alguns conhecidos, como Rubens Paiva, né? E diversos outros que entraram aqui e daqui nunca mais se viu, daqui não se sabe onde foram parar, tá? E esse movimento hoje, né, que esse ato inaugura, de um projeto de tombamento desse prédio, é muito necessário, porque isso é a consolidação, né, desse sentimento de memória, verdade e justiça. O povo brasileiro tem que saber o que aconteceu. Nós estamos vivendo, de alguns tempos para cá, uma tentativa dentro dessa dimensão de apagamento de rastro, de recontar a história, como se a ditadura não tivesse acontecido, como se tortura, desaparecimentos não tivessem acontecido. Isso a extrema-direita patrocina isso. E nós estamos aqui para dizer não, né? Isso aqui é real. Aqui padeceram, aqui foram supliciados muitos brasileiros e brasileiras, e muitos deles de quem nós não temos mais o paradeiro. Esse ato é resultado da união de 3 entidades com o apoio de outras. As entidades são a Associação Brasileira de Imprensa, Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, ONG Rio de Paz, que luta pela redução dos homicídios no Rio de Janeiro. Esse ato, não podemos negar, ele está acontecendo porque a arte impulsiona a política. A arte é muito boa para todos nós porque ela ajuda, inclusive, a impulsionar a política. E o filme, Ainda Estamos Aqui, do Walter Salles, que teve um prêmio no Globo de Ouro. Esse filme é uma verdadeira aula de história sobre tudo o que aconteceu na ditadura militar, naqueles anos sombrios, em que esse local aqui que está atrás de nós, o DOI-CODE, do então Primeiro Exército, atualmente Comando Militar do Leste, foi palco de barbárie, de violência, de assassinato. Segundo dados da Comissão Estadual da Verdade, 49 pessoas foram assassinadas aí dentro e muitos dos seus corpos até hoje não foram localizados. Quando aparece no filme o escritório de engenharia de Rubens Paiva, isso foi filmado no 7º andar da ABI. Ele aparece 2 vezes no filme. Uma, próprio Rubens Paiva trabalhando, e outra quando Eunice vai à noite pedir ajuda ao Baby Bocaiúva, que era sócio do Rubens Paiva. Seu pai. Então, ela vai pedir ajuda ao Baby, né, para ir a São Paulo com a família. Então essas 2 cenas foram filmadas na ABI. Eu expliquei isso a Jorginho, e logo em seguida eu disse: eu estou achando estranho, porque várias matérias estão surgindo sobre as locações do filme, e nada se fala sobre o quartel da PE na Rua Barão Mesquita. Porque ali ele foi torturado e morto barbaramente. Não só ele, né? Vários militantes que morreram na mão de algozes aqui nesse maldito quartel. Então eu digo, olha, eu acho que esse roteiro
que é um roteiro que está virando até um roteiro turístico no Rio de Janeiro, pessoas vindo da casa, da Urca, indo lá ao edifício do Leblon, indo à confeitaria Manon. Eu digo, tem que incluir obrigatoriamente o quartel da PE da Barão de Mistral. Eu sou tijucano, passo por esse quartel todo dia, e esse quartel me envergonha profundamente. É revoltante que esse quartel continue operando, ativo, hoje com seus soldadinhos na porta para se proteger. Eles não precisam se proteger, não. Nós que temos que nos proteger desses militares de extrema direita. Isso aí! Nós estamos aqui pelo seguinte motivo. São 3 entidades, como o Jorginho falou. É a ABI, é o Rio de Paz e Tortura Nunca Mais. Essas 3 entidades têm história de luta pelos direitos humanos. E elas não vão admitir, não admitem o apagamento e a tentativa de negar o que ocorreu nesse quartel. Nós não admitimos isso. E nós exigimos o tombamento do quartel da PE. O tombamento não... O Conselho Nacional de Direitos Humanos também está participando, né, desse tipo de ação. O tombamento desse quartel e a criação de um museu de memória dos horrores que a ditadura cometeu nesse país. Então, essa é uma exigência nossa. Esse ato faz parte dessa campanha. Na verdade, nós estamos abrindo em público, em praça pública, e não é qualquer praça pública. É a Praça Lamartine Babo, que mora no coração de todos nós. Então ela é simbólica, a praça, e nós exigimos o fim das ações desse quartel. Esse quartel ativo é um deboche esse quartel ativo. Então realmente nós exigimos o fechamento, o tombamento desse quartel e a criação de um centro de memória. Agora, queria também dizer o seguinte, há hoje no mundo um movimento forte da extrema-direita, né? Extrema-direita, inclusive, que vai assumir o poder nos Estados Unidos na semana que vem. E no Brasil se preparando aqui para a eleição de 2026, na Europa já ativa em vários países, na Itália, na Alemanha, um grupo, inclusive, apoiado pelo tal do Elon Musk, né? Esse magnata criminoso, ensandecido. Então é o seguinte, nós queremos deixar o seguinte recado para a extrema-direita brasileira. Nós estamos aqui e aqui ficaremos defendendo as liberdades, defendendo a democracia. Essa é a nossa posição. Essa sempre foi a posição da ABI através dos tempos e permaneceremos aqui. Estamos aqui e não vamos abrir mão. Nós, Tortura Nunca Mais e todas as entidades que lutam pelo Estado Democrático de Direito, não vamos abrir mão de que esse país seja um país democrático e, mais do que isso, atendendo aos sonhos das pessoas que morreram aqui. Justo socialmente. Isso é que é mais importante. Um país igualitário, com oportunidade para todos. Esse era o sonho e é um sonho que nós fazemos questão de levar adiante. Eles não morreram por nada. Eles morreram por esse sonho. Eles foram torturados e pagaram a vida por esse sonho. E nós temos a obrigação de levar esse sonho adiante. Muito bem. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais, democracia sempre e não aos golpistas, não à anistia dos golpistas. Muito obrigado. Ex-preso político e autor de um dos maiores livros reconstituindo a história da repressão, que é o livro Tirando o Capuz, que eu já li e reli mais de 10 vezes. Parabéns, Aldo. Entre outras coisas, sobrevivente disso que está aí, né? Desse quartel. Nós estamos aqui hoje, dia 11 de janeiro de 2025, nessa Praça Lamartine Babo, que foi um compositor, que foi um criador de hinos de clubes de futebol, para falar, para lembrar esses fatos horrorosos que aconteceram aqui. Houve prisão, houve mortes, houve desaparecimento de pessoas, tudo aí dentro, né? Numa situação
que nunca mais esperamos que se repita. Então, para isso, nós temos que lutar, fazer atos, lembrar. Essa é a nossa missão. Nós que estamos aqui, em parte, também trazidos pelos ventos do filme do Walter Salles e da Fernanda Torres, que trouxe à tona de novo essa questão do Marcelo Rubem, que trouxe à tona de novo essa questão da tortura de uma forma dramática, do drama da família, que abriu um contingente de espectadores que nós até então não tínhamos alcançado. Isso agora foi muito importante, essa abertura, né? Porque tem gente aqui que não é só ex-militante, parente, filho, quer dizer, é gente que já está sendo trazida pelos ventos deste filme. Então, esse local é um local histórico, nós não podemos esquecer. Foi um centro de tortura, foi uma oficina de tortura, uma oficina montada para torturar e matar, né? Hoje, inclusive, eu posso lembrar que no dia 16 de janeiro, próximo agora, completam-se 54 anos que o jornalista e militante revolucionário Mário Alves foi morto e empalado ali dentro. Mário Alves! Mário Alves presente! Há 54 anos ele estava preso ali. Eu tive preso aqui na mesma época, a primeira prisão minha foi em janeiro de 1970, né? O Mário, a minha foi em fevereiro, o Mário entrou em janeiro de 70. E o Rubens Paiva entrou aqui em janeiro de 71, portanto, um ano depois do período em que eu aqui estive. Então, foi tudo concentrado nesse início aqui dos anos 70. Né? Essa tortura, essa prática da tortura institucionalizada pela ditadura. Né? Isso vigorou durante uns 7, 8, 10 anos, né, que aqui se torturou e matou. Outra lembrança que me ocorre, que uma amiga, a Ana Miller, me lembrou, é que hoje é aniversário do Stuart Edgar Angel Jones. E o Stuart foi um jovem também massacrado pela ditadura. Stuart presente! Eu escrevi alguma coisa porque eu não me sinto em condições, diante desse horror aqui, de falar de improviso. Em 31 de março de 1971, fui presa. Estava dormindo quando invadiram meu quarto. Me colocaram um capuz e me jogaram num carro. Fui levada para um lugar que não sabia na ocasião identificar e depois soube que era aqui, um quartel do Exército localizado na Barão do Mesquita. Sabia que ia ser torturada. Todos os presos políticos naquela época estavam sendo torturados. O horror é indescritível, mas vou tentar descrever o que aconteceu comigo. Quando cheguei, me levaram rapidamente para a sala de tortura. Fiquei nua, mas não lembro como a roupa foi tirada. A brutalidade do que se passa a partir daí confunde um pouco a minha memória. De um momento para outro, estava nua apanhando no chão. Logo em seguida, me levantaram no pau de arara e começaram com choques. Amarraram a ponta de um dos fios no dedo do meu pé, enquanto a outra ficava passeando entre os seios, a vagina e a boca. Depois começaram a jogar água para que os choques fossem mais fortes. Isso durou horas, não sei quantas, mas deve ter se passado mais de 10 horas. De tempos em tempos me baixavam do pau de arara. Lembro que o médico entrou e me examinou. Aparentemente fui considerada capaz de resistir, pois a tortura continuou. Os dois médicos que me examinaram foram Amilcar Lobo e Ricardo Fayal. Eu não tinha muita noção das horas, mas sabia que naquele momento tinha que aguentar pelo menos mais 12 horas para impedir a prisão dos meus companheiros. Para tentar diminuir a tortura, inventei uma história que me permitiria também me suicidar se eles me levassem até o local. Mas quando fui retirada do pau de arara, estava sem andar, com a perna direita extremamente inchada. Com isso, não me levaram ao lugar onde tinha armado o suicídio que queria realizar para escapar daquele horror. Quando ninguém foi preso e eles viram que eu tinha mentido, ficaram histéricos. Gritavam, me xingavam e me puseram de novo no pau de arara. Mais espancamento, mais choque, mais água. E dessa vez entraram as baratas. Puseram baratas passeando pelo meu corpo, colocaram uma barata na minha vagina.
Um dos torturadores, de nome de Guerra, Gugu, tinha uma caixa onde ele guardava as baratas amarradas por barbantes. E através do barbante ele conseguia manipular as baratas do meu corpo. Esse mesmo torturador, de nome de Guerra, Gugu, que depois eu reconheci como sendo Antônio Fernando Rubens de Carvalho, é um dos acusados de terem assassinado Rubens Paiva. Passados esses primeiros dias, eu fui largada no corredor de Capuz, eu ficava meio desmaiada, meio dormindo. Fui levada para a enfermaria. Na enfermaria, depois de algum tempo, comecei a tomar antibióticos. Não podia andar, minha perna direita muito inchada, não me mexia, meus pulsos estavam feridos, assim como os seios e os pés. Não podia comer, porque tinha levado muito choque na língua, e se engolia alguma coisa, vomitava. Médicos mais tarde calcularam que se eu não tivesse começado a ser medicada, eu teria morrido em poucos dias. Isso é uma questão importante, as circunstâncias. Com certeza eu fui salva por circunstâncias, não pela vontade deles. Podíamos morrer a qualquer momento, e por isso nos mantinham incomunicáveis em todo esse período e negavam a nossa prisão. Para eles, que eram donos de nossas vidas e de nossas mortes, seria apenas mais uma morte, como tantas que aconteceram aqui. Aqui no DOI-CODE homenageamos hoje justamente 49 pessoas que foram assassinadas durante a tortura. Anistia! Anistia!